Eu sou Rosália Moraes Torres, médica, professora da Faculdade de Medicina da UFMG e membro do Centro de Tecnologia em Saúde da Faculdade de Medicina, CETES. Hoje nós vamos falar sobre teleeducação, o uso de recursos de telesaúde no processo de formação em saúde. Na verdade, a tecnologia mudou muito a forma como produzimos, como consumimos e também até o modo de nos relacionarmos. Além disso, mudou também a forma como nós exercemos a nossa cidadania. Com a telesaúde e com a tecnologia de um modo geral, nós estamos transformando a maneira como aprendemos e como a ensinamos em todas as áreas, mas especialmente na área da saúde. É interessante a gente lembrar que no passado a questão que envolvia educação, nós tínhamos um conceito de educação como fornecer informação. Então, desde a invenção do quadro negro, passando pelo uso das transparências, o uso das fotocopiadoras, do videocassete, sempre a educação foi focada em informação. Isso mudou muito ao longo do último século, e no século XXI, com a disseminação dos computadores, de programas interativos, das redes sociais também, o desafio atual é outro, completamente diferente. Como acessar e utilizar melhor a informação. Então, educação à distância, teleeducação não consiste apenas em fornecer informações ao indivíduo, mas ensiná-lo a usar, procurar informação e usar da melhor maneira possível essa informação, mas também refletir sobre a informação que ele recebe, já que há uma quantidade absurda de informações na net. Outra coisa que é interessante a gente falar, né, antes desse inicinho da nossa conversa, é que tem-se um conceito que os professores, por serem mais velhos, uma geração mais madura, que eles são analógicos e que os alunos são digitais. No entanto, a gente está observando um movimento dos professores, dos docentes de um modo geral, em direção à tecnologia, não só para adaptarem o ensino aos novos tempos, mas também porque os próprios professores, eles estão mais inseridos na tecnologia. Então, esse conceito ele vem mudando, os professores têm procurado a tecnologia, os profissionais de saúde têm se inserido de maneira muito forte na tecnologia, e isso reflete na educação, e especialmente na educação à distância e na teleeducação. Então, eu vou apresentar para vocês um pouco da experiência do CETES com a educação de profissionais da área de saúde por meio do programa de telesaúde. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa experiência que nós temos. O CETES, ele tem uma série de atividades, como eu já disse, ele é o Centro de Tecnologia em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG. Ele tem atividades que são assistenciais, atividades formativas, atividades de inserção internacional, e cada uma dessas atividades, dentro de cada uma, a gente tem diversos projetos, como nas atividades assistenciais, nós temos uma participação muito ativa dentro do Projeto Nacional de Telesaúde. Já tivemos projetos muito interessantes, como um projeto de UTI neonatal, no qual a gente dava consultorias, né, a hospitais do interior do país, referente a quadros mais graves de crianças recém-nascidas. Além disso, nós temos atividades formativas, essa é uma vocação do CETES, para fazer webconferências formativas, estruturar cursos à distância, e dentro da estruturação de cursos à distância, nós temos trabalhado muito, há mais de 10 anos, com modelagem orgânica, com 3D, com estereoscopia, e com isso a gente favorece o ensino e o acompanhamento de alunos do curso de medicina que trabalham no internato rural, no interior do país, e também a gente tem se inserido nos outros cursos para profissionais da saúde, como os profissionais da nutrição, da enfermagem, entre outros.
Então, nós temos uma série de atividades e já uma experiência de mais de 10 anos trabalhando com telesaúde para a área médica, né? Para a área de saúde de modo geral. Então, nós temos atividade, dentro das atividades formativas, resumindo, né? Nós temos as webconferências, cursos à distância, de formação em telesaúde e cursos à distância para profissionais de saúde com treinamento no seu próprio ambiente de trabalho. Então, nós temos cursos que podem ser totalmente à distância, cursos semipresenciais, cursos autoinstrucionais e cursos tutorados. Então, nós temos uma grande gama, grande variedade de produtos para educação na área de saúde, utilizando a telesaúde. Nós sabemos que o ensino à distância é uma modalidade de ensino que é ideal para treinamento de equipes de saúde em vários locais do mundo, mas no Brasil, dada a extensão do território brasileiro, o uso da educação à distância desta modalidade de ensino, ele é fundamental para a gente atingir uma grande quantidade de pessoas a qualquer tempo e a qualquer lugar. E uma das principais aplicações do ensino à distância é, como eu já disse, é a capacitação dos profissionais de saúde para fazer o manejo de doenças ligadas às maiores causas de mortalidade no país. Então, a nossa missão é tornar o ensino desses temas mais agradável. Isso, na verdade, é um desafio enfrentado dentro de todas as instituições que trabalham com ensino à distância. Como tornar melhor o ensino à distância para o profissional de saúde? A gente sempre se pergunta o que é que motiva um profissional a buscar esta modalidade de ensino. Seria porque é prático estudar na hora em que se quiser? Seria porque a formação, quando se utiliza a educação à distância, ela tem um custo menor? Será que é porque o material didático e o método de ensino é mais diversificado na maioria das vezes? Ou será porque pode conciliar outras atividades com a sua educação? Será também porque a pessoa está distante das instituições de ensino? Então, existem algumas pesquisas que mostram que a justificativa mais comum para a escolha da educação à distância para o aluno é a possibilidade dele conciliar o trabalho, a família, o lazer com o estudo. E isso fica mais fácil porque o aluno não tem a obrigatoriedade de assistir às aulas diariamente. Por outro lado, essa grande facilidade, ela traz em si uma grande dificuldade. O aluno tem que se planejar para o ensino à distância. Ele tem que ter motivação suficiente para seguir um curso à distância. Então, às vezes, a pessoa tem que olhar se está dentro do perfil para estudar à distância. Mas certamente, se o curso tem qualidade, se ele apresenta o conteúdo de uma forma interessante, inovadora para o aluno, então a chance de adesão do aluno a essa formação à distância é muito maior. Nós utilizamos aqui no SETES diversas ferramentas para atingir bons resultados em educação à distância. Nós habitualmente utilizamos a plataforma Moodle, customizada para cada curso e também para o nosso próprio centro, né, de tecnologia. Praticamente todos os nossos cursos estão estruturados na linguagem de HTML5, que permite que o aluno acesse os cursos através de dispositivos móveis. E nós temos algumas inovações ao longo desses 10 anos, né, mais de 10 na verdade, de aplicação de cursos à distância na área da saúde. A gente utiliza monitoria treinada para ajudar os tutores, e com o uso da monitoria, essas fotos mostram aí monitores num curso de eletrocardiografia, que a gente oferece para os profissionais de saúde, e os monitores são alunos de um determinado patamar, neste caso era um curso para médicos, então os alunos que estavam a partir do 3º ano de medicina, eles poderiam se candidatar a ser monitores, e
Com o uso de monitoria treinada, a gente reduziu muito o custo com tutoria nos cursos na área de saúde. Em torno de 30%, houve em torno de 30% de redução nos custos de cursos para a área de saúde utilizando a monitoria. E além do mais, as nossas inovações, a gente tem utilizado desde o início tem utilizado grandemente a modelagem 3D e a animação gráfica nos nossos cursos. A gente faz, então, unidades que têm uma interatividade muito grande. O tutor, na verdade, ele exerce a tutoria diretamente sobre os monitores têm o contato com os alunos, e cada grupo formado por um monitor tem um fórum diferente, então tem uma independência, mas todos eles são ligados a tutores. Então, como eu já disse, isso tornou os cursos mais ágeis, a interação entre o tutor, o monitor e o aluno se faz de uma maneira muito rápida, muito tranquila, muito eficaz, e nós conseguimos, como eu disse, baratear muito os cursos que a gente oferece. Obviamente, em cada curso que a gente coloca nas plataformas, nós oferecemos um tutorial de acesso para o aluno ao curso. Geralmente, esse tutorial ele é feito de uma maneira bastante didática, bem assim, simplificada, mas num passo a passo, realmente, porque nós temos alunos com os mais diversos níveis de inserção tecnológica. Então, nós temos que ter cuidado com o aluno, desde aquele muito inserido tecnologicamente até aquele que conhece pouco de tecnologia. Portanto, a gente faz tutoriais bem didáticos para que o aluno possa ter facilidade de acessar o curso. Sempre a gente disponibiliza um manual do aluno, neste caso, um manual para o curso de eletrocardiografia, em que o aluno, além daquele tutorial inicial, ele pode ainda, se tiver outras dúvidas, acessar este manual e ver também como é que ele será avaliado, como que serão disponibilizadas as aulas. Então, ele tem um manual também que ele pode acessar via plataforma. A gente oferece um material didático, como eu já disse, simples, porém de fácil compreensão. Às vezes colocamos resumos para que o aluno possa acessar e ter uma ideia de uma determinada lição. Nós podemos colocar exercícios na plataforma, que seriam exercícios autoavaliativos. Então, são pequenos testes de múltipla escolha, em que a resposta já está embutida em cada uma das propostas. Isso é importante para que o aluno consiga ver o seu progresso. No caso do curso de eletro, nós deixamos laudos dos eletrocardiogramas já preparados previamente, de tal forma que o monitor não tinha dificuldade em assessorar o aluno e o tutor não tinha dificuldade em assessorar o monitor, de forma que nós entramos numa cadeia de processo extremamente eficiente para chegar até o aluno e ao sucesso do aprendizado. Além disso, em alguns cursos, dependendo do assunto, principalmente quando ele é mais árduo, como é eletrocardiografia, a gente ainda disponibiliza um passo a passo para o aluno conseguir analisar o eletrocardiograma e fazer um laudo eletrocardiográfico básico. Então, nós temos todo o cuidado de tratar o aluno em todos os seus níveis de alfabetização tecnológica. A gente quer que ele chegue ao final do curso feliz por ter aprendido e ter conseguido seguir todos os passos que uma plataforma de ensino exige, né, de um aluno que entra nessa modalidade de ensino. A gente sabe que os cursos à distância, principalmente na área de telesaúde, nós temos uma certa defasagem entre tecnologia e educação. Na prática, isso significa que a tecnologia vem antes de todos os processos didáticos para utilizá-la.
Então, o tempo inteiro nós estamos trabalhando em cima dessa busca do melhor método didático, utilizando a melhor tecnologia, e a melhor tecnologia geralmente já chegou, e a educação ficou um pouquinho atrás, e tem que seguir o rumo da tecnologia. Isso é uma realidade nos dias de hoje, ainda será realidade por um bom tempo. Tecnologia geralmente precede todos os movimentos pedagógicos para utilizá-la. Uma coisa que a gente também observa na área de educação e saúde é que alguns temas são muito complexos. O ensino pode ser muito árduo, principalmente se os conceitos fisiopatológicos forem mais complexos, exigir mais do aluno. Então, nós sempre nos perguntamos como tornar mais atraentes os cursos oferecidos aos profissionais de saúde na modalidade à distância. Como tornar não só atraente, mas efetivo o aprendizado. Essa é a nossa grande questão. A gente está sempre em busca da melhor solução para isso. E uma das soluções que a gente encontrou foi a modelagem 3D e animação gráfica. Nós utilizamos esses recursos para favorecer a educação à distância na área da saúde. Por que a modelagem 3D? Por que a animação gráfica? Resumidamente, nós podemos dizer que a modelagem 3D, ela agiliza o processo de aprendizagem, porque permite que o aluno visualize tridimensionalmente estruturas anatômicas, permite que a gente faça simulação de funções orgânicas específicas. Ela permite que a gente inclua o lúdico a temas que são extremamente complexos ou muito áridos, de difícil compreensão para o aluno, tornando mais fácil a absorção de alguns conceitos. E, eventualmente, a gente coloca em nossos cursos alguns personagens no ambiente virtual educacional para estabelecer uma conexão diferente com o aluno e permitir que ele se interesse um pouco mais sobre determinado tema, especialmente aqueles que a gente acha mais árduos, que o aprendizado é mais árduo, exige mais do aluno. Então, nós temos representações de diversos sistemas orgânicos, a gente coloca no nosso curso com a maior qualidade possível, e quando possível e for pedagógico, se for adequado sob o ponto de vista pedagógico, nós inserimos também a animação gráfica. Vamos ver um pouquinho sobre as nossas representações anatômicas, que a gente busca maior qualidade nelas. Aqui é uma tela de um curso de hipertensão arterial, mostrando com a qualidade melhor possível, alguma coisa da fisiopatologia do controle da pressão arterial. Vocês podem observar que nós utilizamos imagens corretas, anatomicamente corretas, buscamos a melhor forma de apresentar o tema para o aluno, e o nosso foco neste caso não é tanto o texto, vocês podem ver que o texto é conciso, bem curto. O mais importante é que ele entenda a imagem tem que trazer toda a informação possível em si mesma, e o texto entra apenas para complementar alguma coisa da imagem. Então, nós usamos a imagem como um grande elemento pedagógico em nossos cursos. Reparem que aqui é um coração, no qual nós queremos apresentar todo o sistema de condução com bastantes detalhes, como vocês podem ver, e obviamente isso está dentro de um contexto de curso para a área cardiológica, e na qual a gente terá um texto curto mostrando os componentes do sistema de condução cardíaco. Então, muitas vezes nosso foco é menor no texto, maior na imagem, para trazer mais interesse para o aluno em relação àquele tema específico. Aqui mostrando aspectos da circulação cardíaca, também uma imagem atraente, pedagogicamente trabalhada para mostrar. Aqui não está toda a imagem, né, com o texto, mas só para vocês verem como que a gente trabalha muito a qualidade da imagem,
para que o aluno se sinta atraído. Ao olhar uma imagem de alta qualidade, ele se sente atraído para observar melhor a imagem e, consequentemente, aprender aquilo que vem junto com a imagem. Aqui também uma espécie de um infográfico sobre as consequências da hipertensão arterial, no qual nós utilizamos também uma grande quantidade de imagens e pouco texto. As imagens falam por si muitas vezes e, eventualmente, tem um texto de suporte para o aluno que quer saber um pouco mais. Essa é uma representação, né, das trocas iônicas, né, no tocante ao controle dos vasos, e nós utilizamos uma imagem também que poderia trazer um interesse maior para o aluno para chegar àquele assunto. E nós podemos pensar em utilizar, principalmente para a área de anatomia, né, usar a estereoscopia, que na verdade já é uma realidade, é possível ensinar anatomia através de vários métodos, um deles é a estereoscopia. Então o aluno ele vai utilizar o óculos 3D para ter uma visão 3D dessa imagem que está sendo mostrada, e ele pode manusear essa imagem, que será toda correta em todas as suas dimensões internas e externas, para que o aluno possa aprender um determinado elemento da anatomia como se estivesse com uma peça nas suas mãos. Então ele pode manipular a imagem com o mouse e pode também, usando o óculos 3D, ter uma visão muito realística do que é essa estrutura. A gente também utiliza muito a hiperrealidade em imagens médicas. Observem esse vídeo sobre a anatomia do olho, no qual nós trabalhamos detalhadamente todos os componentes anatômicos do olho e dando alguns subsídios para se entender melhor a visão. Os músculos são representados. Nesse corte, mostra o cristalino, a córnea, o nervo óptico, as fibras, a pupila. Então, a gente está, como eu disse, a gente trabalha com imagens hiperrealistas. Reparem no morvítreo, como é que ele está construído de maneira muito detalhada, para que o aluno aprenda sem uma necessidade de muito texto, que a imagem fale por si. Algumas vezes nós fazemos apenas representações de alguns aspectos fisiológicos, nesse caso aqui uma representação da bomba de sódio e potássio, nos mecanismos do potencial de ação. Obviamente ela não é assim, mas é uma representação gráfica muito atraente. Aqui a demonstração gráfica de uma arritmia cardíaca, obviamente acompanhada de um texto, dada a complexidade do tema, mas nós temos elementos gráficos que auxiliam muito o aluno a entender que um ataque à arritmia, por exemplo, pode ter mais de um foco arritmogênico dentro dos ventrículos. Nós podemos somar elementos visuais e auditivos, por exemplo, nós temos um material todo produzido para ensinar o aluno a ausculta cardíaca. Isso pode ser acoplado ou não a um manequim de simulação e pode envolver também o uso de casos clínicos. Importante que o aluno poderá treinar não só a parte de ouvido, como também a parte de fisiologia e fisiopatologia. Para treinamento de profissionais na área de saúde, por exemplo, para identificação de elementos numa lâmina, para identificar a malária, nós produzimos esse vídeo no qual nós temos o plasmódio, as formas evolutivas do plasmódio, tudo em 3D. Então, um profissional, antes dele ir para seu treinamento prático
né, de visualização desses elementos na lâmina, ele pode primeiro receber toda a informação em 3D, através de vídeos educativos, e isso diminui muito o tempo do processo de ensino e aprendizado. Tudo que está nesse vídeo está em 3D e é hiperrealista também. Nós podemos treinar os profissionais de saúde em técnicas profissionais, por exemplo, aqui são medições radiológicas, nós temos algum material produzido para este fim. Nós temos também, podemos treinar estudantes da graduação em algumas técnicas de pequenas cirurgias, por exemplo, aqui, rapidamente, mostrar para vocês a drenagem de abscessos. Então, nós podemos mostrar técnicas cirúrgicas básicas sobre a drenagem de abscesso e outras patologias nas quais a gente pode ter uma atuação ambulatorial. E podemos também treinar os profissionais em alguns procedimentos de urgência. Neste caso, nós utilizamos, para ensino da cricotirotomia infantil, nós utilizamos a realidade, a imagem de uma criança, e colocamos junto uma simulação, para mostrar como se faz a cricotirotomia. Então, esse é um grande recurso para ser utilizado, não só nos procedimentos de urgência, mas também em diversos procedimentos para ensinar técnicas que podem ser feitas pelo profissional, e esse tipo de material pode ser utilizado na graduação e também no treinamento dos profissionais de saúde que já estão na ativa. Nós vamos falar um pouquinho sobre os personagens em educação à distância, porque eles permitem que a gente humanize o contato com o aluno. Isso é muito interessante, a gente nunca pode esquecer que em educação à distância o aluno está sempre sozinho em frente à tela, ele precisa de estímulos, às vezes estímulos visuais, às vezes outros tipos de estímulos. Então nós temos, eventualmente, não sempre, criado alguns personagens que podem favorecer o aprendizado e dar alguns momentos de descanso para o aluno dentro do curso. Esse é um personagem no qual a gente coloca, inclusive, um pouco de humor, é um personagem do curso sobre dengue, no qual o aluno precisa clicar em cima do dedinho para oferecer um pagamento para o personagem, para ter acesso, por exemplo, a um artigo. Um pouco de humor, o aluno brinca um pouco e na hora que ele abrir o artigo, ele está achando tudo muito interessante. Ainda agregando humor, né, aos cursos à distância, nós temos aqui no curso de hipertensão arterial um personagem, nós transformamos o aparelho de pressão, de medir a pressão, em um cachorrinho, e de vez em quando esse cachorrinho interage com o aluno. De várias maneiras, aqui são duas maneiras que a gente utiliza para chamar a atenção do aluno para um determinado tema. Então, o importante em nossa mensagem final sobre educação à distância em telesaúde é que nós estamos sempre em busca dos melhores caminhos para oferecer o melhor conteúdo da melhor maneira para favorecer o melhor aprendizado. Isso ainda é uma busca, e essa busca, a resposta nós temos que construir juntos, com a experiência de vários centros de telesaúde, a experiência dos professores, de todas as pessoas, dos alunos e de todas as pessoas envolvidas nesse processo. Muito obrigada, até mais.